Em 1964, nós, como Igreja Batista Independente, tivemos o privilégio de saber que a nossa convenção-mãe, a CIB, enviou um casal de missionários, pastor José Félix e irmã Maria Porto, para Campina Grande. Dava-se aí início à convenção das Igrejas Batistas Independentes do Nordeste. Eu nasci no interior de Alagoa Grande, num sítio chamado Cacheiro. Meu avô era um pequeno agricultor, pai de 17 filhos, entre eles o meu pai. Ali eu cresci sem frequentar a escola, aprendi algumas letras, algumas palavras com a minha própria mãe, que costurava numa maquinazinha à mão, e à luz do candeeiro ela me ensinava alguma coisa. A história do pastor Félix é uma história muito bonita de alguém que ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus para o ministério e que atendeu o convite de vir para essa região, Nordeste, e implantar o trabalho batista independente aqui nessa região. E eu sou fruto do trabalho missionário do pastor José Pepe de Oliveira e sua esposa Maria Porto. Aos 17 anos, antes de completar 18 anos, eu viajei para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro fui trabalhar em construção civil, aprendi a profissão de armador de ferro. Trabalhei ali uns 2 anos no Rio de Janeiro, quando a firma que eu trabalhava pegou uma obra no Rio Grande do Sul, a construção de uma hidroelétrica. Então, a viagem para o Rio Grande do Sul já foi diferente, já foi de avião. A gente fazia refeição numa pensão próxima à construção, e em frente a essa pensão tinha uma igrejinha. Eu e um colega meu, também trabalhava na mesma construção, fomos para a frente da igreja com a intenção mais de paquerar as mocinhas da igreja. E elas, muito educadamente, nos convidaram para entrar. No final, o pastor da igreja nos convidou para almoçarmos no dia seguinte na casa dele. E já saímos dali, cada um com uma Bíblia na mão. No dia 2 de fevereiro, descemos para Porto Alegre para assistirmos uma festa muito interessante lá. E à noite, então, fomos para uma boate. E ali, naquele ambiente que anteriormente eu entrava nele como que entrava num armazém ou numa padaria, não tinha assim, diferença. Mas naquela noite, o Espírito Santo começou a falar na minha vida. E eu comecei a relembrar aqueles textos da Palavra de Deus que eu já tinha lido, o Novo Testamento todo, e o sacrifício de Jesus no meu lugar. Comecei a ver realmente a minha vida de pecador, condenado aos infernos. E ali o Espírito Santo trabalhou na minha vida e eu senti realmente arrependimento dos meus pecados. Na hora que meu colega passou perto da mesa, eu avisei para ele que ia para o hotel onde a gente estava hospedado. E lá nesse hotel eu me ajoelhei, chorei diante de Deus e senti a paz que Deus me deu, senti o perdão dos meus pecados, graças a Deus. Continuei frequentando a igreja. E
um determinado dia, num culto de oração, naquele culto o pastor não fez apelo, mas na hora da oração final, eu não sei de que maneira, me encontrei ajoelhado lá na frente do púlpito. O pastor me doutrinou e no mês de julho eu fui batizado na Igreja Central de Porto Alegre, na Igreja Batista de Betel. No ano de 61, fui para o seminário, 3 anos de curso. E naquela época, desde que eu me converti, eu já estava orando a Deus, pedindo que Deus me desse uma esposa que realmente colocasse a sua obra em primeiro lugar. E naquela época o curso feminino era só de 1 ano. Então no 3º ano, Deus mandou realmente uma serva de Deus naquela turma, que tinha uma chamada para trabalhar no Nordeste, uma gaúcha. Logo nos noivamos e em maio de 64, dia 2 de maio, foi o nosso casamento na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No dia 15 de junho, viajamos e chegamos aqui em Campina Grande no dia de São João. E ali, orando a Deus, eu perguntei à minha esposa, para que lado aqui da cidade você acha que a gente deve começar o trabalho? Então ela apontou para o bairro José Pinheiro. E na verdade, foi ali que a gente conseguiu alugar uma residência, onde algum tempo depois começamos a realizar culto. Para encontrar a história, 1 ano depois, 1 ano e 3 dias depois, o presidente da nossa convenção, o pastor Pedro Mendes, veio a Campina Grande e realizou o batismo de 19 pessoas, me consagrou a pastor e organizamos a igreja com 22 membros. Depois de algum tempo, trouxemos também o pastor Jorge Luiz Inácio, que estava na Bahia. Trouxemos ele como obreiro de autossustento aqui para o Nordeste. Ele foi convidado pela convenção, nessas alturas já assalariado, para abrir o trabalho em Maceió. E iniciamos o trabalho num bairro chamado Sovaco das Ovelhas, lá em Maceió. A nossa convenção é uma convenção de visão missionária, muito além das suas possibilidades. Sobre o trabalho em Maceió, o pastor Jorge, como eu disse antes, fez um bom trabalho, é um pastor muito evangelista. Então, naquela época, o pastor de Fortaleza aceitou um convite do Sul. E a igreja de Fortaleza precisava de um pastor, também dinâmico. O pastor Jorge foi convidado para assumir o trabalho em Fortaleza. E então, o pastor José Antônio foi desafiado a continuar o trabalho em Maceió. E graças a Deus, deu certo. A igreja, ela precisa crer no poder de Deus. Deus faz milagre. Houve uma época que teve uma epidemia muito grande no Nordeste, chamada meningite. Certamente alguns irmãos mais antigos se lembram. Uma criança aqui num bairro vizinho, numa favela vizinha, José Pinheiro, foi levada ao hospital e o médico desenganou, disse: leva essa criança para casa para ela morrer em casa, porque essa não tem mais jeito. E naquela época o pastor José Borges, que estava em Natal, estava fazendo a conferência aqui em Campina Grande. Então, uma irmã nossa da igreja, que era vizinha dessa criança, falou com a mãe dela e pediu que ela trouxesse a criança da igreja. Ela trouxe e na hora da oração, aquela criança veio à frente, a mãe trouxe ela nos braços e o pastor Borges orou por ela. E
passou. No domingo seguinte, então eu perguntei, e aquela criança que a gente orou por ela, como é que está? Aí eles mostraram, a criança estava lá na igreja, já totalmente curada para a glória de Deus. E Deus é bom, Deus faz maravilha. Então a igreja precisa usar os dons de Deus, as armas que Deus colocou à sua disposição para fazer o seu trabalho. Em junho de 1980, em um congresso de jovens em Natal, eu recebi a chamada divina para entregar minha vida ao Senhor Jesus. Quando um dia o pastor Félix, que é um obreiro nato, pioneiro do trabalho no Nordeste, ele olhou para mim e disse, você vai pastorear em Maceió. E eu fiquei meio parado assim, isso foi em 83. E realmente vim para cá, dia 8 de janeiro de 1984, chegamos aqui na rodoviária de Maceió e vim substituir o pastor Jorge Luiz Inácio e a sua esposa, irmã Laureci. O que eu tenho visto naquele tempo, de lá para cá, é como Deus fez crescer o trabalho batista independente aqui em Maceió. E, principalmente, eu gostaria de ressaltar que eu estive pastoreando a igreja nesse período, quando eu fui para o seminário, o pastor Antônio Moura chegou aqui, eu voltei do seminário, continuei a colaborar com ele. Após a ida, ele saiu daqui, foi para Campina Grande, e quando ele voltou de Campina Grande, eu entreguei de novo o pastorado da igreja aqui para o pastor Antônio Moura. Nós temos essa parceria há cerca de 16 anos, tendo início com o pastor Antônio Moura, onde ele viu a necessidade da formação de obreiros com igrejas já existentes. E com a adesão desses alunos, houve a necessidade de colocar alguém para coordenar esse seminário. Foi onde foi realizado o convite à pastora Olabride com o pastor Teobaldo, que tinham uma ideia de estender ou fazer a extensão desse seminário aqui nessa região. Com eles foi realizada a primeira turma, onde eu fiz parte dessa turma, uma bênção do Senhor. E tendo a necessidade de irem para outro estado, foi feito um convite ao pastor Vinícius Guerra para assumir esse trabalho. Também com ideias inovadoras, o pastor ele teve essa sensibilidade de aderir os ex-alunos na grade de professor, onde eu também fiz parte dessa grade, e a cada momento o Senhor ia nos mostrando o caminho para que possamos ou pudéssemos galgar essa trajetória. Quanto aqui, graças a Deus, Deus tem abençoado, abriu um seminário. O seminário tem muitos alunos, como já falou a nossa diretora, irmã Genuzi. Vários seminaristas hoje estão à frente da igreja, como é o caso do nosso irmão Alan, que está em Atalaia. Vai ser substituído por outro irmão também, que fruto do nosso seminário. E assim Deus tem abençoado grandemente. Gostaria de agradecer ao pastor Antônio por ter me convidado para fazer essa gravação, para falar dos 2 anos em que eu assumi a convenção da Igreja Batista Independente Alagoas e Sergipe, né, na gestão do ano de 2012 e 2013. Naquela ocasião que eu assumi, eu tinha um propósito muito grande. Primeiro é que a menina dos meus olhos ia ser o seminário da Convenção Batista aqui em Alagoas. E aí, naquela ocasião, meu filho, pastor Vinícius, estava pastoreando aqui na igreja Shekinah, e ela também o diretor do seminário. Mas naquele mesmo ano ele estava saindo, entregando para poder fazer medicina em João Pessoa. E eu fiquei à procura de como fazer
crescer o seminário em Alagoas. E aí me veio à mente, depois de orar a Deus, para escolher uma pessoa para ficar à frente. E aí foi escolhido Genosi, e que depois desses anos todinho, que ela continua à frente do seminário, eu vi o quanto a escolha foi a orientação de Deus, quanto a escolha foi correta. Hoje em Maceió nós temos várias igrejas e congregações, estamos também no interior, em várias cidades, como São Miguel dos Milagres, com o pastor Arlindo, estamos em Arapiraca com o pastor Ranieri, estamos em Aracaju com 2 trabalhos, um deles está sendo pastoreado por um grupo de irmãos lá, muito abençoados, a irmã Eliana e sua equipe, nosso irmão Bruno e outros irmãos têm feito um trabalho muito bom lá em Aracaju e estamos felizes com esses trabalhos. Cibisa começou com um pouco de 10 igrejas aqui em Maceió, ou seja, em Alagoas e Sergipe, e hoje nós temos 40 e poucas igrejas, a qual nós estamos visitando. Temos igreja em Sergipe, como já falei, igreja em São José da Tapera, Coruripe, União, e vários interiores e também na capital. Eu me converti em 84, passei algum tempo na igreja local, aprendendo do Senhor, ouvindo do Senhor Jesus Cristo, e logo após eu estava assumindo aqui mesmo na igreja alguns cargos assim da área ministerial. Depois teve um tempo que eu fui ao seminário, me formei, Seminário Batista Independente de Feira de Santana. E foi nessa caminhada em missões que eu fui separada para o ministério pastoral. Vim solteiro e aqui conheci a Neide e casei com ela. Temos 2 filhos, o Lucas, que é ministro do louvor, tem várias músicas, é compositor também, tem a sua banda Bravos, me ajuda bastante aqui. Tem a Isabelle, minha filha, que se dedicou na área de Libras, é tradutora de Libras, é professora na escola Anchieta. Estamos felizes porque Deus tem nos abençoado ricamente. Eu conheci o pastor Antônio e aí eu comecei a frequentar aquela igreja, né, junto com os meus pais. E assim foi um momento bom, e daí em diante a gente foi assim, nos conhecendo melhor, né? E aí ele me convidou, né, assim, para participar da igreja. E eu fui ali naquele momento, assim, foi bom, né? Eu conheci, além da igreja, a pessoa que ele é, né? Ainda continua sendo a mesma pessoa. É uma pessoa assim que não mudou em nada, né? Ele continua sendo esse pastor, né? Esse amigo. E aí nós nos casamos. Casamos em 1987. Meu pai começou a fazer um trabalho juntamente com um grande amigo dele da escola, Eusébio, lá na Vila Brejal. A gente começou esse trabalho no final de 1985, com apoio da primeira igreja batista. E os cultos eram realizados nas ruas, na casa de alguns irmãos. Em 1986, houve uma aproximação com o pastor Zé Antônio, quando nós conhecemos o trabalho da Batista Independente. Nos ligamos ao pastor Zé Antônio, da Igreja Batista Independente, que ficava ali na Sovaco da Ovelha. O meu pai, na época, tinha sido consagrado diácono, né, pelo pastor Zé Antônio, e quando foi em 1989, meu pai foi consagrado a presbítero. Em 1991, meu pai foi consagrado a pastor. Era um local, vamos dizer assim, hostil, porque era um local onde a miséria era muito grande naquela região ali da Vila Brejal, né? Um local também onde vivia muitas pessoas excluídas, né, socialmente falando. Mas
nós estávamos ali transmitindo o Senhor, né, pregando o Evangelho, também levando benefícios, né, de alimentos sociais também, dava a nossa contribuição para aquela comunidade, né. Nessa época eram realizadas muitas cruzadas, muitos trabalhos foram feitos evangelísticos. Meu pai tinha um perfil evangelístico e a nossa trajetória lá no Brejal foi até 1997 e decidimos ir para a Rua da Mangueira. A igreja cresceu muito lá na Rua da Mangueira, que chegou ao ponto de nós querer realizar 2 cultos. E foi aí que o pastor João Pedro, juntamente com a diretoria da igreja, decidimos sair de lá da Rua da Mangueira e fomos para a Rua Félix Bandeira. E a igreja saiu do aluguel e hoje já tem o seu templo próprio, né? E deixou esse grande legado para a nossa convenção, de obras que foram abertas, de vidas que foram salvas, de pessoas que saíram de lá pastores, missionários. O papai tinha uma grande prioridade. Primeiro era o reino de Deus, segundo a família, depois o trabalho, né? E eu me alegro muito por ter sido seu filho, de ter acompanhado toda a sua trajetória. Dando continuidade ao trabalho lá no Trapiche, nós já vamos batizar agora um irmão, posteriormente, e enfim, a obra continua caminhando no nome de Jesus. Cheguei nesta convenção em 1997, outubro, quando fundamos a Igreja Batista Ebenezer, eu juntamente com alguns irmãos, onde nós tínhamos um grupo familiar. E nós iniciamos e aquela igreja passou a ser congregação da Igreja Shekinah, uma igreja que era pastoreada e ainda é, pelo pastor José Antônio, presidente da nossa convenção. E eu passei 5 anos na Ebenezer. E depois da Ebenezer, em 2002, eu saí e fui pastorear a Igreja Batista Filadélfia ali no Clima Bom, onde eu passei 13 anos e 3 meses. Durante o período que eu pastoreei ali a Igreja Batista Filadélfia ali no Clima Bom, nós tivemos o prazer de abrirmos uma congregação na cidade de São Miguel dos Campos, e também uma congregação no Jardim Royal. Em 2013, o pastor Antônio me pediu para pastorear uma igreja, a igreja antes pastoreada pelo pastor João Pedro. Mas qual é a nossa função realmente? Por que tudo isso? Porque um dia Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele me transformou. E essa é a mensagem que nós precisamos passar. A Cibisa tem uma função, transmitir Jesus Cristo à humanidade, ensinando que há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. E só aceitando Jesus Cristo, só se arrependendo dos seus pecados, tomando uma postura diante de Deus, sendo nova criatura, é que você pode ir morar nos céus. Então nós chamamos você para conhecer Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que um dia entrou na minha vida, Ele também quer entrar na sua vida. E nós cremos que Deus é maravilhoso, misericordioso para pregar. Temos visto isso até hoje no pastor José Félix, com 86 anos, vai fazer agora em setembro, e ele ainda é um evangelista nato. Ele não conhece alguém que ele não pregue o evangelho, que ele não fale do amor de Jesus Cristo. E nós aqui também, como Igreja Batista Independente Shekinah no Poço e a Convenção das Igrejas Batistas Independentes Sergipe e Alagoas, tem este objetivo principal: levar Jesus Cristo aos povos. Já temos missionários, sustentamos 2 missionários na África, o missionário Enéas e Adassaeli, o missionário Alain Delon e a sua esposa, e também contribuímos com o trabalho lá no Japão com o missionário Yance, além de contribuirmos com nossos dízimos e ofertas para a nossa convenção, que tem 23 missionários no mundo. Então, nossa missão, pregar o Evangelho, ensinar que só Jesus Cristo é o Senhor e só nele há salvação. Deus os abençoe, venha conosco, participe conosco da Cibisa, Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Estado de Sergipe e Alagoas,
levando a paz, o amor, a alegria e a salvação em Jesus Cristo, único caminho, verdade e vida. Deus abençoe. Pela graça do Senhor Jesus, em setembro de 2015, nós assumimos a Igreja Batista Filadélfia, lá no Clima Bom, e nós demos prosseguimento a esta obra. Nós estamos com uma visão missionária para aquela igreja, expandindo o Evangelho, pregando o Evangelho. Então, muito feliz por fazer parte dos Batistas Independentes, desta convenção abençoada no estado de Alagoas. Que o Senhor Jesus seja proclamado neste estado e seja proclamado também em outros estados. Creio que grandes coisas o Senhor ainda fará neste país através da pregação do Evangelho, e os batistas independentes estarão fazendo parte desta grande obra. Eu sou o pastor Cícero Melo, pastor da Igreja Batista Manancial em Satuba. Fui empossado na direção da igreja pelo pastor Antônio Moura, meu amigo, meu presidente, em julho de 99. Nós estamos lá em Satuba, Deus tem nos abençoado, tem salvado almas, transformado vidas. E abrimos também uma congregação na cidade de Atalaia, onde hoje temos um templo construído para a glória de Deus, onde temos uma igreja estabelecida, evangelizando aquele município de Atalaia. Satuba está uma bênção, Deus tem nos abençoado, tem nos feito prosperar, fizemos uma reforma no templo, fizemos 2 salas superiores. E queremos dizer que Jesus é o único Senhor e Salvador de todo ser humano, todo aquele que precisa, que entende que é um pecador perdido. Jesus é o único Salvador, é aquele que pode libertar o homem do pecado, transformar o mais vil pecador e levar para o céu. Que Deus nos abençoe. Amém. Sua morte foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Então, nós sabemos que há 40 anos atrás, o Evangelho tinha muitas dificuldades, né? Por exemplo, o pastor Jorge Aloysio e sua esposa acordavam 4 da manhã, 3 da manhã, para fazer pão de queijo, cafezinho, vender na Praça da Maravilha, vender no Mercado da Produção.
Tudo isso para comprar o terreno e construir o prédio. Conosco também enfrentamos algumas dificuldades, mas Deus usou muitas pessoas, inclusive de outras igrejas, que nos ajudaram. O pastor Plínio Silva, pastor Valtuí, que veio de Goiás e passou um tempo conosco, e outras pessoas que com o coração aberto ajudaram para que hoje a obra do Senhor chegasse onde chegou. Então todas essas congregações não é um feito nosso, mas é um feito de Deus e de todos esses irmãos e pastores, amigos, que deram a mão para nós. O pastor Arri também foi outro que contribuiu muito. Tantos outros colegas que nós queremos deixar o nosso obrigado, a nossa homenagem, que Deus, de uma maneira especial, os abençoe e os guarde. Assim, oramos por você em nome de Jesus e somos muito gratos. Amém.